E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Rai e o tema de hoje é devocional. Bom galera, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como eu faço o meu devocional e também algumas dicas de como tornar esse tempo com Deus mais produtivo. Essa semana eu perguntei lá no meu Instagram pra vocês algumas ideias de vídeo que vocês achavam interessantes de trazer aqui pro canal e um tema bastante votado foi o devocional, como é que eu faço o meu, compartilhar um pouco de algumas dicas. Então eu pensei que fosse um tema interessante para trazer para cá, então vamos nessa. Se você tem interesse em começar a fazer devocionais, mas ainda não sabe muito bem como fazer isso, ou mesmo o que é um devocional, ou se você já tem hábito de fazer o seu devocional, mas tem dificuldade de como tornar isso realmente algo fluido, eu acredito que esse vídeo pode te ajudar bastante. Devocional vem de você ser devoto a Deus. E o que é ser devoto a Deus? É você se colocar na presença de Deus, é você contemplar a presença dele, a bondade dele, tudo que ele tem feito na sua vida. É realmente, em palavras mais claras, você colocar o seu tempo ali para você conversar com o Senhor, para você ler a palavra, para você estudar ela, para você entender aquilo que o Senhor quer falar com você, para você conversar com o Senhor. Então eu gosto de dizer que devocional é um conjunto de práticas que a gente faz junto com Jesus. O que vocês acham da gente definir devocional nesse vídeo como tempo de qualidade com Deus? Então beleza, a gente já entendeu o que é devocional e juntos a gente já definiu que devocional é como se fosse um tempo de qualidade com Deus. Mas e agora? Qual que é o próximo passo? Por onde a gente pode começar? O que a gente deve fazer? E quais são as melhores estratégias? É importante lembrar que devocional não é uma receita de bolo, não precisa ser algo que deixe a gente preso. Você pode ter liberdade de fazer o devocional da forma que o Espírito Santo tocar ao seu coração. Mas a gente é carne, e a nossa carne milita contra o Espírito. Então as dicas que eu quero trazer hoje é de como tornar o devocional produtivo, porque existe o devocional e existe o devocional produtivo. A gente coloca tanto esforço nas coisas do dia a dia, da vida, da rotina, a gente se concentra e coloca tanta dedicação para fazer outras coisas, mas parece que quando é tempo de sentar e fazer o nosso devocional, a nossa cabeça tá tão cheia de outras coisas que parece que a nossa cabeça fica assim, viajando na maionese, no mundo da lua, a gente perde o foco, qualquer mosquito que passa a gente se dispersa, a gente fica com preguiça, mas gente, isso é espiritual. A própria palavra fala de que a carne milita contra o espírito. Eles não andam juntos, mas eles andam em guerra. A sua carne não quer que quando você senta para fazer o devocional, ela não quer te deixar em paz, ela não quer te deixar tranquila, relaxada, focada naquilo, mas pelo contrário, ela quer te distrair porque ela não quer que você cresça, porque a palavra edifica, porque o tempo com Deus faz a gente crescer. Vocês entendem? Mas ao mesmo tempo, quem tem experiência de fazer devocional e sabe o quanto isso é precioso, entende de que um dia que a gente não faz o devocional, parece que todo o resto do dia desanda. Parece que a gente não consegue fazer nada, que a gente fica indisposto, parece que fica sem sentido o resto das coisas que a gente tem para fazer. Então nesse vídeo que eu quero tentar ajudar vocês, e foram coisas muito, mas muito preciosas pro meu tempo de devocional, é a gente entender juntos como é que a gente pode melhorar esse tempo de qualidade, aprimorar o tempo que a gente passa à mesa com o Senhor e não desperdiçar a oportunidade que a gente tem todos os dias de caminhar do lado dele, do lado do Espírito Santo, que é o nosso presente. Jesus deixou o Espírito Santo aqui como um selo em nossos corações. E a gente precisa usufruir disso, ele tá aqui. Trouxe para vocês 4 dicas básicas, simples, mas muito funcionais para o seu tempo de devocional e mostrando para vocês como é que eu faço o meu também. A primeira dica é: coloque o seu devocional como prioridade e uma primícia no seu dia. Isso é, faça isso antes de todas as coisas. Vamos analisar 2 cenários diferentes. O primeiro é o devocional de uma pessoa que acordou de manhã lá no horário que ela tem que acordar, ela fez tudo que ela tinha para fazer no dia dela, ela passou o dia fora de casa, seja no trabalho, na faculdade, na escola. Ela teve um dia cheio de coisa, cheio de demanda. Ela teve um dia que pode ter sido um dia bom, legal, mas pode ter sido um dia estressante, um dia cansativo. Sabe aquele dia que parece que tá tudo dando errado na nossa vida? Ou, assim, tava desanimada,
E daí ela chegou na casa dela, continuou fazendo tudo que ela tinha pra fazer. E aí quando ela deitou na cama, ela pensou, putz, eu não fiz meu devocional. Vou sentar pra fazer o meu devocional agora. 10, 9 horas da noite, até 11, sei lá. E aí, o outro cenário é da pessoa que acabou de acordar, ela abriu a janela do quarto dela, ela agradeceu ao Senhor pelo dia, levantou, de repente trocou de roupa e ela colocou o devocional dela como uma prioridade no dia dela. Então ela sentou, depois de boas horas de sono, descansada, com a mente tranquila, com a mente vazia ainda, pensando de que ela não viveu tudo que o dia tem para dar para ela ainda, sentou para fazer o devocional dela. Qual devocional vocês acham que foi mais produtivo? Quem teve mais tempo de qualidade com o Senhor? A pessoa que colocou Deus como prioridade ali e o devocional na parte da manhã, na primeira coisa que ela poderia fazer, descansada, tranquila, sem estresse, ou a pessoa que passou o dia inteiro estressada, cheia de coisa, com uma confusão na mente, um caos acontecendo ali no interior dela, e daí ela sentou para fazer o devocional. Eu acho que todo mundo concorda que a pessoa que fez o devocional primeiro, no dia dela, antes de todas as outras coisas, teve um tempo muito melhor. Os dias são corridos, eles são cheios, eles são exaustivos, mas eles são permissão de Deus na nossa vida. A gente só tá vivendo aquele dia porque Ele permitiu, porque se Ele não quisesse, a gente simplesmente não acordaria. Mas Ele deu esse dia de presente pra gente. Então por que a gente não dá as primícias das nossas 24 horas que a gente vai ter no dia pro Senhor? Falando da minha experiência, por muito tempo na minha vida, eu acho que na verdade deve fazer 1 ano, que eu comecei a fazer devocional de manhã, mas antes eu fazia os meus devocionais de tarde. Então eu fazia todas as coisas do meu dia, fazia o meu devocional de tarde, exceto pelos finais de semana que eu fazia na parte da manhã. E posso dizer para vocês que os meus devocionais passaram a ser muito mais proveitosos quando eu comecei a fazer ele na parte da manhã. Porque é natural, eu acabei de acordar, tô descansada, não gastei nada praticamente da minha energia ainda, tô disposta, animada para viver o dia, e aí eu vou lá e faço o meu devocional. Isso é 1000 vezes melhor, gente, 1000 vezes melhor. Então, quando você for pensar na sua rotina, naquilo que você precisa fazer, como é que você vai planejar e dispor as coisas, pense em como você pode colocar Jesus ali na parte da manhã, né? A primeira coisa que você vai fazer quando você acordar. Talvez você escolha fazer isso enquanto você está tomando o seu café da manhã. De repente você tá lá tomando seu café da manhã, é o que eu faço quando eu tô em aula. Eu acordo, preparo meu café da manhã, venho aqui pra mesa e enquanto eu vou tomando meu café da manhã, eu vou lendo a minha Bíblia, fazendo as anotações e tudo mais. Eu tô otimizando meu tempo e tomando um café com Deus. Vocês já viram aquele livro Café com Deus Pai? É muito bom, mas é literalmente isso, um cafezinho, um pouco da Bíblia, um pão físico e um pão espiritual. Talvez isso peça que você precise acordar um pouco mais cedo, mas são sacrifícios que valem a pena. Você vai ver que vai fazer muita, mas muita diferença mesmo no resto do seu dia e em como você vai enfrentar cada obstáculo e cada fase que vai ser colocado para você durante o dia todo. A segunda dica é: escolha um livro para você focar em ler ele ou escolha um plano anual da Bíblia para você todos os dias ter uma listinha do que você precisa ler e aquela sensação maravilhosa de quando você faz alguma coisa e você dá um check. Ai, tão bom. E eu falo isso porque, como eu comentei no começo, é diferente de eu abrir a minha Bíblia, passar o olho por ela e fechar e falar pronto, tá feito meu devocional, e eu ler um capítulo, que seja um capítulo ou alguns versículos, e eu ler eles e eu meditar e eu pensar, caramba, o que Deus está querendo falar comigo aqui? O que Ele está querendo me ensinar? O que eu posso tirar disso? O que a palavra está tentando trazer para mim? Muito bom quando a gente escolhe algo e foca naquilo. Então, quando você tem um plano bíblico, por exemplo, eu leio 3 capítulos de livros diferentes em uma ordem cronológica da Bíblia todos os dias. Então, eu fico focada nesses 3 capítulos que eu leio. Mas se eu escolher, por exemplo, ler 2 capítulos do livro de Mateus, que seja na minha manhã, né, no meu tempo de devocional com o Senhor, eu vou olhar para aqueles 2 versículos com toda a atenção que eu puder.
A terceira dica é anote aquilo que você está lendo e aquilo que você está retendo no seu livro. Eu tenho esse caderninho aqui, ó, bem simples, ele é sem pauta, porque eu adoro explorar a folha do caderno, então eu coloco aqui plano de leitura, eu coloco post-it, um monte de coisa, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem um estudo de cantares, ó, tá vendo? Então eu encho a folha de coisa, de informação, mas você não necessariamente precisa fazer uma redação toda vez que você estiver fazendo o seu devocional. Mas anota aquilo que te chama a atenção, aquilo que você olhou e falou, meu Deus, eu acho que eu posso aprender alguma coisa com isso, vou anotar. É muito precioso, muito mesmo. Interessante pensar que uma coisa que você está anotando agora, em 2024, você pode pegar esse caderno, sei lá, ano que vem, daqui 2 anos, e pensar, meu Deus do céu, nessa época eu estava lendo sobre isso, estava pensando desse jeito, e isso pode ser útil para esse tempo que eu estou vivendo agora também. Tenho a impressão de que quando eu anoto, quando eu coloco em uma folha ou no bloco de notas, você pode escolher o meio que você vai anotar. Parece que eu estou fixando mais aquilo que eu estou lendo, parece que eu estou, sabe, eu li, eu grifei e agora eu estou anotando aquilo que eu li. Parece que isso realmente fica muito mais fixo no meu coração. Se vocês acharem interessante também, uma outra dica que pode ficar anexada a essa dica 3 é você escrever aquilo que você está passando no momento, aquilo que você está sentindo, de repente uma dor, um desejo, um pedido a Deus. Eu tenho testemunho de escrever uma carta de um momento que eu estava vivendo para o Senhor, de algo que eu queria muito, de algo que eu precisava de uma resposta, e depois de muito tempo de oração e guardando aquela carta, eu recebi uma confirmação, eu recebi uma resposta de Deus. Isso também pode ser tema para outro vídeo, porque eu tenho esse testemunho vivo na minha vida. Mas é uma ótima coisa a se fazer, então pode ser uma outra ideia para você fazer no seu devocional. A quarta dica, e não menos importante, é coloque em prática e lembre daquilo que você leu e daquilo que você está estudando. Devocional sem prática, ler a palavra de Deus sem falar aquilo que a palavra de Deus manda fazer, não faz sentido, é inútil. Quando a gente faz isso, a gente torna o nosso tempo com Deus só mais uma coisa religiosa, só mais uma prática religiosa, uma coisa que está ali acontecendo todos os dias. E é uma coisa que faz parte da rotina, tem que estar dentro da nossa rotina, mas é muito mais do que isso. O devocional, uma vida com Deus, não é só uma prática religiosa, é um estilo de vida. Adorar a Deus com as nossas palavras, com a nossa ação, precisa ser um estilo de vida realmente. E pede para que Ele coloque aquilo que você leu, aquilo que Ele está ministrando no seu coração, como uma verdade, não como algo passageiro que passa e a gente esquece simplesmente. Porque a caminhada cristã é isso, a gente não é perfeito, mas somos chamados por um Deus perfeito para se parecer e ser cada vez mais imagem e semelhança dele, cada vez mais amoroso, cada vez mais doce, mais paciente, porque é isso que o Senhor Jesus é. E é isso, pessoal, essas foram algumas dicas de como melhorar o seu tempo de devocional, de como tornar ele mais produtivo, de como ele ser mais proveitoso e como realmente a gente tornar isso cada vez algo mais e mais importante na nossa rotina e entender o quanto isso é importante e essencial na nossa vida. Um conselho que eu posso te dar é crie o seu próprio secreto com o Senhor, porque também não adianta nada eu ficar aqui ditando regras de como fazer um devocional, porque não é uma receita de bolo. Isso é um momento íntimo, de intimidade, você e o seu Pai que está em secreto. Então crie o seu próprio tempo de devocional. Se para você alguma coisa que eu falei não faz sentido, então adapte para sua forma. Foram só alguns jeitos que eu faço, que fazem sentido pra mim e que eu quis passar pra vocês também. Eu queria terminar esse vídeo com um versículo muito lindo, que tá lá em 2 Timóteo 3,16 e diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu espero que esse versículo te motive a ler, estudar e passar tempo com o Senhor. E é isso, galera. Eu espero realmente que esse vídeo tenha sido edificante, que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se vocês conhecem alguém que precisa melhorar no devocional, que tem dificuldade em fazer devocional, ou que mesmo não faz ideia do que isso seja, manda esse vídeo pra ele e eu quero que ele seja abençoado da mesma forma que você foi. Aqui nos comentários também se vocês acrescentariam alguma coisa das dicas que eu falei, se vocês fazem alguma coisa aí particular de vocês, eu vou ficar animada pra saber. Beijoca, gente. Que Deus abençoe vocês.